Olá, pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Karina, eu sou advogada e professora nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Processo Penal e legislações especiais para alguns concursos públicos. Hoje eu quero trazer aqui para você a correção de algumas questões de Direito Constitucional da última prova que nós tivemos para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por que eu quero trazer para vocês essas questões aqui sobre o TJ? Porque nós estamos em vias de ter outra prova, né? Vocês acabaram aí o período de inscrições para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo agora, de 2025, acabou de se encerrar. Então eu quero trazer para vocês algumas questões, tá? Vou começar por direito constitucional, porque eu sempre digo isso, o direito constitucional, ele é a base para todos os outros direitos, para todas as outras matérias de direito. Então você, primeiro de tudo, precisa de uma boa base em direito constitucional. Tá bom? Então hoje nós vamos fazer algumas perguntinhas de direito constitucional, depois eu trago mais, depois eu vou trazer algumas de direito penal, de direito processo penal também, ok? E eu sempre falo, eu tenho dito isso já há algum tempo, quem é meu aluno sabe disso, eu tenho inclusive alguns e-books, livros e cursos direcionados para a OAB, direcionado para alguns concursos públicos, e eu sempre repito e vou repetir isso muitas e muitas vezes. Para você ser aprovado num concurso público, para você passar na prova da OAB, ou seja lá qual for a prova que você tem aí em mente como objetivo, você precisa resolver questões. A parte teórica, ela é muito importante, sim, né? Não dá para a gente negligenciar a parte teórica, mas não adianta você estudar a teoria se você não resolver questões, tá? Outro dia eu encontrei uma pessoa que falou para mim, Karina, eu não aguento mais resolver questões, eu resolvo, e chega na hora da prova me dá um branco. Aí tem a terceira parte, a terceira dica, né, que eu vou falar para vocês. A terceira parte que é muito importante. A primeira parte teórica, resolução de questões, e uma terceira parte que também é muito negligenciada por todos os por todos não, né, pela maioria dos candidatos, seja numa prova da OAB, seja num concurso público como o escrevente do Tribunal de Justiça. O lado emocional. Inclusive, eu recentemente, coisa de 2, 3 semanas atrás, eu lancei 2 e-books que estão maravilhosos, não é porque eu vendendo meu peixe, mas é porque eu tenho que falar disso, porque eu estou extremamente feliz e orgulhosa desses meus 2 trabalhos, tá? É o e-book para você controlar a ansiedade. Na verdade, é um livro que te ajuda a controlar o lado emocional, a treinar o seu cérebro para novos hábitos que te façam ser aprovados, tá? Seja na prova da OAB ou em outro concurso ou em qualquer prova que você tenha a intenção de prestar, tá? Porque o que eu digo, hoje você encontra muitos cursinhos que te oferecem a parte da teoria e resolução de questões. A parte técnica, digamos assim, a gente encontra em muitos cursinhos. Mas a negligência quanto ao lado emocional, eu tenho visto que ela é gigante. Por exemplo, quem vai prestar a prova da OAB, eu vejo candidatos que passam mal, tem dor de barriga, tudo acontece nas vésperas ou mesmo ali na hora da prova, né? Então, quem tiver interesse, inclusive, em conhecer esse meu trabalho dos e-books, não é porque é meu não, mas realmente eu estou orgulhosa desse trabalho. A gente fala muito de neurociência, de neuroplasticidade. Para quem não sabe, deixa eu só dar uma pinceladinha aqui, porque isso também é importante para a sua prova do Tribunal de Justiça de escrevente, tá? Para o cargo de escrevente. A neuroplasticidade, ela é o treino do cérebro. Sabe que nem quando a gente vai na academia e treina um músculo, é isso que você tem que fazer com o seu cérebro, tá? Ele tem que ser treinado para novos hábitos, para novas práticas. Quanto mais você treinar, e por isso que eu insisto muito na resolução de questões, você vai ficando cada vez mais habituado com aquele padrão. Para quem vai fazer a prova de escrevente do TJ, por exemplo, a banca organizadora é a VUNESP. Ela é repetitiva, ela segue um padrão. Então, quanto mais você estiver ali fazendo questões, resolvendo questões para o cargo no qual você vai prestar o seu concurso, o seu cérebro vai se habituando com aquilo, tá? Então, o meu e-book tá maravilhoso sobre isso, se você quer dar um up aí na sua jornada da aprovação. Eu vou deixar o link aqui do vídeo para vocês também conhecerem esse trabalho que tá maravilhoso.
tá bom? Vamos começar, então, eu vou colocar aqui na tela, deixa eu pedir licença para vocês, que eu vou sair aqui da tela e vou colocar para vocês uma partezinha aqui para ficar, deixa eu achar, a nossa primeira pergunta sobre direito constitucional. Essa prova que eu vou passar aqui para vocês, essas questões que eu vou passar aqui para vocês, tá? Elas são de 2024. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Eu até risquei já algumas palavras-chave aqui e no decorrer da nossa aula eu vou riscando também porque eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha lá. Eu vou ler com vocês. Você que não teve aula de direito constitucional nunca na vida, a gente vai discutir isso daqui para você conseguir resolver todas essas questões, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. No tocante aos direitos individuais e coletivos, a Constituição Federal estabelece que, olha lá, VUNESP 2024, concurso para escrevente judiciário. Letra A. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, entre outros, a plenitude de defesa e o sigilo dos vereditos. Eu vou ler com vocês todas as alternativas, vou riscar aqui palavras-chave para a gente discutir depois a gente vem com a resposta correta. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Letra B. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Letra C. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado brasileiro e a administração pública. Letra D. Nenhuma pena passará da pessoa, deixa eu pegar aqui meu lápis para eu riscar para vocês aqui, passará da pessoa do condenado, sendo vedada a pena de trabalhos forçados e perdimento de bens. Prestem atenção nessas palavrinhas-chave que eu estou destacando aqui. E letra E. A lei considerará os crimes, primeiro, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, o tráfico ilícito de entorpecentes e os homicídios culposos contra a vida. Pessoal, o que vocês precisam saber para responder essa questão número 1? Vocês precisam saber sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Então anota aí, para você fazer a prova do Tribunal de Justiça para o cargo de escrevente judiciário, e eu digo isso, na verdade, para todos os demais concursos também. O artigo 5º da Constituição Federal é leitura obrigatória. Beleza? Leitura obrigatória. Você é obrigada a ler o artigo 5º da Constituição Federal. Digita aí no Google, Constituição Federal de 1988. Um dos primeiros, se não me engano, o primeiro ícone que vai aparecer para você é a Constituição Federal. Vai sempre pelo site do Planalto, porque aí eles deixam atualizado, tá? Porque às vezes tem alguma emenda, alguma alteração na legislação, e o site do Planalto, ele mantém sempre em dia essas atualizações. Então, se você for pegar da internet, pega, por favor, do site do Planalto, que está atualizado. Se você tem a Constituição em casa, se atente para o ano que você comprou ela, porque existem emendas constitucionais praticamente todos os anos, né? Então, sempre tem alguma alteraçãozinha ali que é importante você estar atento. Então, vamos lá. Para nós identificarmos a resposta correta, eu vou colocar aqui para vocês. Olha o que diz esse inciso do artigo 5º. O artigo 5º da Constituição Federal, ele tem inúmeros incisos, ok? Ele tem muitos incisos. Artigo 5º, inciso 45. Esse XLV aí significa 45 em romanos, tá? Inciso 45 do artigo 5º. Então, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui para vocês saberem do que se trata. Ó, esse aqui é o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 45, ok? Esse inciso que está aí na tela para vocês é o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Deixa eu completar aqui, que eu não coloquei que é da Constituição Federal, embora nós estejamos falando, né,
sobre ela, vamos deixar claro aí, inciso 5º e inciso 45 da Constituição Federal. Olha o que o inciso 5º da Constituição fala para nós. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Pessoal, o que isso quer dizer? O que esse inciso 45 está dizendo? Presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Coloca aí, princípio, inciso 45, ele se refere ao princípio da individualização da pena, que significa que aqui nós estamos falando de uma pena. Se eu estou falando de pena, eu estou falando do quê? De um crime. Eu estou falando de direito penal. Ah, Karina, mas você falou que a aula hoje era sobre direito constitucional, que a resolução de questões era sobre direito constitucional. Como que você está falando de direito penal? Lembra que eu falei para vocês que direito constitucional é a base de tudo? Então, tudo que eu tenho no Código Civil, tudo que eu tenho no Código Penal, no Código de Processo Penal, ele vem de onde? Da Constituição Federal. Ok? Então, aqui começa tudo. Essa base, a Constituição Federal é a nossa base para todos os demais direitos. Ok? Se eu tiver uma legislação do Código Penal, do Código Civil, ou seja lá do que for, que estiver contrário ao que diz a Constituição Federal, essa norma ela é inconstitucional, ou seja, ilegal. Então, tudo que eu for levar para as demais legislações tem que estar de acordo com a Constituição. E a Constituição me diz isso daqui. Então, coloquem aí. Vou colocar aqui para vocês também, ó. Vou escrever aqui do lado para ficar mais fácil também. Deixa eu colocar, cadê meu lápis aqui? Peraí, pessoal, que eu estou aprendendo a mexer com essa birosca aqui ainda. Então, princípio, opa, princípio, olha lá, princípio, da individualização da pena. Oh, meu Deus, ele não tá ainda aqui não, galera. Coloca aí, vai. Princípio da individualização da pena. Entenderam, né? Completem aí que eu ainda não sei mexer direito aqui nesse lapisinho. Tô aprendendo a mexer com essa tecnologia toda ainda. O que significa a individualização da pena? Individualização da pena, deixa eu colocar meu lápis aqui para eu falar sobre, esse princípio da individualização da pena, galera, ele diz o seguinte: só quem cometeu o crime, vou colocar aqui, quem cometeu o crime deve ser por ele, oh meu Deus, eu acho que eu não estou muito boa nisso daqui, deve responder por ele. Vou até tirar isso daqui para não ficar confuso, porque eu não estou conseguindo levar muito bem esse negócio do lá. Aqui, ó, pronto, veio aqui para o canto, eu consigo agora. Quem cometeu o crime, deixa eu colocar a frase toda, né? Só quem cometeu o crime responde por ele. Então, vocês imaginem o seguinte, eu, Karina, cometi um crime de homicídio. Essa pena pelo crime de homicídio não pode passar da pessoa da Karina. Ela pode ser estendida à minha filha, aos meus familiares, aos meus herdeiros? De jeito nenhum, tá? Esse princípio, agora dá para eu escrever ele inteiro aqui, creio eu, né? Princípio da individualização, que nós colocamos ali embaixo, e eu não escrevi por completo. Individualização da pena significa que só quem cometeu o crime responde por ele. É isso que o inciso 45 começa falando, ó, nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Eu estou falando de direito penal, eu estou falando de crime aqui, ok? Então, eu não posso penalizar outras pessoas senão aquela que cometeu o crime. Se ele cometeu o crime, quem responde é ele. Eu não estendo a filho, a herdeiro, a marido, a esposa, nada disso. Agora, olha depois da vírgula, o que o inciso 45 fala. Ele continua, ó, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser. Vamos parar aqui para eu explicar essa segunda parte. A primeira parte dessa frase aqui do inciso 45, ele diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Esse é o princípio da individualização da pena que nós já falamos, certo?
Essa segunda parte que fala da obrigação de reparar o dano e da decretação de perdimento de valores, de bens, já vai para o direito civil. Entendam que aqui eu estou falando de uma obrigação que pode decorrer do crime, mas não é uma pena criminal, uma pena na esfera criminal, tá? Então a obrigação de reparar o dano é financeira. Perder bens é algo no financeiro. Isso eu posso estender aos sucessores, que aí, por exemplo, meus herdeiros, minha filha, né? Mas dentro do limite do valor transferido, ou seja, digamos que eu fui de arrasta para cima e eu tinha que reparar um dano. Ah, essa ação de reparação de danos pode seguir contra os meus herdeiros? Pode. Mas eu vou em cima dos bens dos meus herdeiros? Não, eu vou em cima dos bens que a Karina deixou. Ok? Então, para a sua prova de escrevente, o que você vai gravar? Duas informações importantes. Quando é crime, só responde quem cometeu. Simplificando o inciso 45, quando alguém comete crime, só essa pessoa é responsável pelo crime, ninguém mais. Ok? Agora, se desse crime eu tiver aí um resultado de outras obrigações financeiras, eu posso estender para os herdeiros e para os sucessores. Certo? Por que eu estou falando isso daqui? Porque o inciso 45, vamos voltar lá para a nossa pergunta, para vocês responderem comigo. Cadê a parte que ele fala da pena? Aqui, a letra D, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Tá certinho. Lembra que a gente acabou de ver aqui, ó. Acabei de mostrar para vocês o inciso 45, ele tá certinho. Agora, olha essa segunda parte. Sendo vedada a pena de trabalhos forçados e de perdimento de bens. Eu acabei de mostrar para vocês que perdimento de bens existe. Aqui, ó. O inciso 45 me fala isso. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Perdimento de bens. Ou seja, é uma pena permitida. Trabalhos forçados são proibidos? Trabalhos, se tivesse só trabalho forçado, poderia até ser essa alternativa, embora os trabalhos forçados eles estejam em outro inciso do artigo 5º. Eles estão lá quando eu falo, proibida as seguintes penas. Aí tem lá de trabalhos forçados, pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada e tudo mais. Tá? Mas a letra D não pode estar correta, por quê? Por conta, depois da vírgula, ó, sendo vedada a pena de trabalhos forçados, ok. E de perdimento de bens. Não é vedada a pena de perdimento de bens, pelo contrário, ela existe. Então vocês já vêm aqui, ó, e eliminam do nosso gabarito a letra D, ok? Vamos continuar então para ver o que pode ser, para a gente responder. Ó, vou voltar lá para a pergunta para a gente saber exatamente o que a gente está procurando do próximo inciso. A gente está falando dos direitos do preso também, né? Aqui, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Vamos para o próximo inciso aqui, que nós vamos estudar. Esse é o inciso... Gente, que inciso é esse? 73, é isso, né? LX IV 73 mesmo? 73. Estou até olhando aqui na minha cola se é isso mesmo. Inciso 73. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Artigo 5º, vamos colocar aqui para vocês, sempre vou colocar para vocês não confundirem, tá? Aqui eu estou falando do artigo 5º, inciso, vou colocar nos nossos números para você identificar, tá? Inciso 73 da Constituição Federal de 1988. Preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O que isso quer dizer? Que o preso tem direito, aí vocês ficam revoltados comigo toda vez que eu falo sobre isso, né? Que o preso tem direito a saber quem está efetuando sua prisão. Ele tem direito a saber os dados, a identificação das pessoas responsáveis ali, Karina, pela prisão dele? Tem. Por isso que quando você faz um boletim de ocorrência, por exemplo, vamos pensar num crime de roubo. Você faz um boletim de ocorrência, pode ver que lá no boletim de ocorrência tem os seus dados. Seu nome, seu CPF, seu endereço. Ah, Karina, mas o criminoso vai ter esses meus dados? Vai constar lá. Por quê? Por conta desse inciso 73 aqui da Constituição Federal. Ele tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? A gente volta aqui para as nossas perguntas. Olha lá, a letra A o que diz? A letra A não, desculpa. Letra B.
O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Essa é a nossa alternativa, tá? Podem colocar aí. Alternativa correta, letra B de bola, letra B de bola. Essa é a nossa alternativa correta. Mas nós vamos ver as outras alternativas aqui para saber por que as outras estão erradas. Eu quero explicar para vocês cada uma delas, tá bom? Olha lá. Aqui, peraí, deixa eu voltar que eu passei um pouquinho mais. Letra A. É conhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, entre outros, a plenitude de defesa e o sigilo dos vereditos. Parou tudo que eu preciso explicar para vocês muito, mas muito bem mesmo, essa parte aqui do júri, porque eu não quero que você confunda, tá? Isso aqui cai bastante nas provas, volto a dizer, a gente está corrigindo aqui a prova de escrevente do Tribunal de Justiça, mas essa questão aqui, do júri, ela cai, o artigo 5º inteiro, na verdade, né, pessoal, ele cai em várias outras provas que você for prestar, tá? Por isso que eu digo que o artigo 5º ele é tão importante, ele é tão necessário e obrigatório para os seus estudos aí. O que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri ele é responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não vou explicar aqui o que é dolo, o que é culpa, tá? Porque seria uma aula só sobre dolo e culpa. Quem já teve aula comigo sobre dolo e culpa sabe que é um tema extenso, que a gente tem muita coisa para falar, tá? Aqui, né, nessa matéria hoje de constitucional, nós não vamos discutir isso, eu só vou falar de uma forma bem específica. Crimes dolosos contra a vida, aqueles com intenção de matar, tá? Então, se eu cometi um homicídio doloso, significa que eu tive a intenção. Ponto. Para essa aula de hoje é isso, tá? Agora, dolo e culpa, e a gente teria uma outra aula para falar sobre. Então, pensa o seguinte, tudo que é crime doloso, com intenção de matar, vai para o Tribunal do Júri, e é o Tribunal do Júri quem julga estes crimes. A letra A fala o seguinte, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Aí, até aqui tá certo. Assegurados, entre outros, até aqui também tá certo. A plenitude de defesa, o que é plenitude de defesa? Eu, como réu, que está sendo submetido, por exemplo, ao Tribunal do Júri, tenho as minhas mãos, tenho à minha disposição todos os meios lícitos, obviamente, né? Eu posso usar tudo que estiver ao meu dispor, desde que seja lícito, para minha defesa. Então, plenitude de defesa, eu não posso ser cerceada do meu direito de defesa. Eu tenho ali direito de apresentar todas as provas. Plenitude de defesa significa uma defesa ampla. Até aqui também está certo. Só que olha o probleminha aqui. E sigilo dos vereditos. Olha a pegadinha que a VUNESP colocou para vocês nessa alternativa. Por que pegadinha? Porque a VUNESP, muito da ardilosa, ela fez o seguinte, ela pegou esse inciso aqui e confundiu vocês. Ela pegou essa alternativa e confundiu vocês, olha só, vou colocar aqui para vocês, com o inciso 38 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, eu não preciso nem anotar de novo aqui, né, pessoal? Vocês sabem agora que tudo isso que nós estamos vendo aqui é sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Tudo que nós formos ver nessa aula de hoje, vocês vão encontrar no artigo 5º da Constituição, tá? Esse inciso que eu coloquei na tela aí para vocês agora é o inciso 38 da Constituição Federal. Olha o que o inciso 48 fala. É a nossa letra A lá do gabarito. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados. Ó, até aqui tá certinho com o que diz a letra A. Plenitude de defesa, estava certo. Olha o erro aqui. Sigilo das votações. Não é sigilo dos vereditos, é sigilo das votações, tá? A letra C vem com soberania dos vereditos e letra D, a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, presta atenção, o que a VUNESP fez de uma maneira muito ardilosa aqui nessa questão, nessa letra A para vocês. Ela pegou o Tribunal do Júri e falou, ó, o Tribunal do Júri é reconhecida como uma instituição e a organização nos termos da lei e se assegura plenitude de defesa, ok, plenitude de defesa. Aí ela veio com sigilo dos vereditos. Não, o sigilo é quanto à votação e não quanto ao veredito. Eu vou explicar para vocês
a diferença disso aqui. Deixa eu até colocar a tela toda para mim, porque nessa hora eu gosto de falar diretamente com vocês, depois vocês olham de novo para esse inciso aí, tá bom? O tribunal do júri, ele é composto por 7 jurados, ok? Esses 7 jurados, durante a sessão ali do júri, eles não podem nem falar entre si, não podem conversar com terceiros, tanto que quando você é sorteado para estar lá como seu jurado, você entrega seu celular, você não pode ficar com o celular, não pode ter contato com ninguém. Se o júri durar 2, 3 dias, você fica isolado da sua família, de todo mundo. Por que isso? Para que você não seja influenciado no seu voto. Porque são esses 7 jurados que vão decidir a vida daquele réu, né? Que vão decidir se aquele crime realmente foi cometido, se teve alguma causa de diminuição de pena, enfim. São eles os responsáveis pelo julgamento daquele crime, tá? Por que um não pode ficar conversando ali, trocando ideias sobre o caso com o outro? Para um não interferir na decisão do outro. E mais do que isso, quando você, como jurado, vai votar, porque assim, o julgamento ele acontece, né? E lá no final do julgamento, a juíza, o juiz, ele vem com alguns quesitos que você vai ter que responder. Exemplo, vou ser bem simples aqui, porque a intenção não é uma aula sobre o tribunal do júri, porque se fosse também uma aula sobre o tribunal do júri, a gente ficava o dia inteiro aqui, tá bom? Então, você recebe, por exemplo, uma cédula de votação que vai te fazer a seguinte pergunta: houve crime? E aí você vai ter que responder sim e não. Essa votação é sigilosa. Eu e ninguém devem saber, nem a juíza, nem o juiz da causa, se a jurada Karina votou sim ou não. Se ela votou por uma causa de diminuição de pena ou não. Se ela votou por reconhecer uma legítima defesa ou não. Estou falando dessas outras perguntas porque não é só uma pergunta que vai ser feita ali no tribunal do júri, né? São várias. Então, é como uma votação para presidente, para prefeito, para vereador. O seu voto é secreto. Aqui no tribunal do júri, o seu voto também é secreto. O seu voto como jurado também é secreto. Então, aqui o sigilo é quanto às votações e não ao veredito. Porque o que é o veredito? É a decisão. Como que a decisão vai ser sigilosa? Né? Então, se você parar para raciocinar, se você tiver calmo, por isso que eu falo que o meu e-book ajuda muito você a controlar a sua ansiedade, controlar o seu lado emocional na hora da prova, porque às vezes você sabe tudo, você fez simulado, você fez cursinho, você estudou sei lá quantas horas por dia, todos os dias da semana, por meses, você se preparou, você sabe tudo. Mas na hora da prova dá um branco, né? Isso acontece muito. E quando isso acontece é porque o seu lado emocional está dominando o teu corpo. E é isso que você não pode deixar acontecer. Então, por isso que vocês têm que conhecer o meu e-book que fala exatamente sobre isso. Mas voltando aqui, o veredito não pode ser secreto. O veredito ele tem que ser dito. O veredito é a sentença, né? Então, o veredito é a publicação, é a publicidade, digamos assim, do que esses jurados decidiram. Então, quem votou no quê para reconhecer ou não reconhecer algo é sigiloso. O voto é secreto, as votações são sigilosas, mas o veredito ele tem que ser público. Veredito é a decisão, é a sentença, não tem como isso ser sigiloso. Ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso inciso 38, só para vocês visualizarem bem essa questão comigo, tá bom? O que é sigiloso é a votação, não o veredito. Então, a nossa letra A, vamos voltar lá. Opa, voltei demais. A nossa letra A não teria condições de estar correta também, tá? Eu vou mostrar para vocês porque cada uma delas está errada, por isso que eu estou explicando, porque a VUNESP adora o artigo 5º, pode ter certeza absoluta que vai cair alguma questão do artigo 5º para vocês nessa prova, tá? Não tenham dúvida, artigo 5º obrigatório. E olha só, já vimos então que a letra A... Opa, eu coloquei aqui, eu coloquei um xizinho na letra B, eu estava falando da letra A e coloquei um xizinho na letra B, olha aqui. Que louca, que pessoa surtada. Peraí, deixa eu apagar aqui. Não, Karina, aqui está certinho. Nós estávamos falando sobre a letra A. O júri está aqui na letra A e ele está errado e nós vimos o porquê. Letra B nós já vimos que é o nosso gabarito, ele está certinho, de acordo com o que diz o artigo 5º da Constituição. Olha a letra C, que cai demais também.
constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Como nós já falamos da letra D, também nos antecipamos ali na letra D, eu já vou falar da letra C e da letra D. Por que elas estão erradas? Porque são incisos próximos que se relacionam. Então eu preciso que você entenda isso, tá? A letra C está dizendo que é inafiançável e imprescritível, o que significa não cabe fiança e não prescreve nunca ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado brasileiro e a administração pública. Eu vou falar para vocês o que vocês precisam tomar cuidado aqui. Peraí. Olha a letra E. A lei considerará crimes inafiançáveis também, olha lá, ela também está dizendo aqui que eu tenho um crime inafiançável e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, o tráfico ilícito de entorpecentes e os homicídios culposos contra a vida. Pessoal, viu aqui culposo contra a vida? Eu já poderia tirar. Para quem nunca estudou sobre direito, só essa última parte aqui você já poderia tirar. Por quê? Eu estou dizendo que é insuscetível de graça, anistia e inafiançável um crime culposo. Crime culposo significa quando não teve a intenção. Volto a dizer, não vou entrar porque aí eu tenho várias espécies de culpa, espécies de dolo, não é o intuito da nossa aula hoje. Para essa aula você precisa saber disso. Culpa, não tive intenção. E eu estou dando uma gravidade, a letra E está falando aqui de uma gravidade maior para os crimes culposos, né? E na verdade o tratamento mais grave ele tem que ser para os crimes dolosos. Então isso daqui já estaria errado, mas eu vou mostrar, eu vou até gravar aqui para vocês já. Vou colocar um xizinho na letra C. Opa, Karina, gente, eu ainda tô aprendendo, tá? Tenham calma comigo que eu tô aprendendo a mexer nessas coisas de lousa virtual e tudo mais. Vou com calma, nos próximos vídeos eu vou melhorando e vou me habituando com isso, tá? Então, letra C e E erradas. Vou te dizer por quê. Letra C, por que que tá errado? Aqui não são ações de grupos armados, civis ou militares contra o Estado brasileiro e a administração. Eu vou dizer para vocês o que que é, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com a VUNESP com relação a esse inciso que fala sobre isso aqui. Por quê? Porque a VUNESP coloca quase em todas as provas uma questão sobre isso. Sobre crimes imprescritíveis, sobre crimes insuscetíveis de graça ou anistia. A VUNESP adora isso. Vamos chegar lá. Espera aí que eu vou pôr para vocês aqui, nós vamos falar sobre isso. Olha lá o inciso 45 que diz. 45? 45, ainda me confundo um pouco nesses números romanos. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares. Até aí, a nossa letra C lá, da questão número 1, estaria correta, porque é isso que ela fala. Agora, aqui que a VUNESP pega. Depois da vírgula. Olha lá. Lá eu digo que contra o Estado brasileiro e a administração pública. E o correto é contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Karina, eu vou ter que saber letra de lei? Yes. VUNESP, para prova de escrevente do Tribunal de Justiça, adora. Mas quando eu digo adora, é adora texto de lei. Então, ele vai numa vírgula, ele vai mudar uma palavra, ele vai mudar duas palavrinhas, vai inverter o sentido delas e torna uma questão errada, tá? Então, o inciso 45, ele me diz que é inafiançável e imprescritível, salvem, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, não contra o Estado brasileiro e contra a administração pública, como a letra C diz. Ok? Então, é uma pegadinha básica de VUNESP aqui. E olha só, opa, aqui eu adiantei um pouquinho, né? Me antecipei um pouquinho aqui. Deixa eu voltar, peraí, sair do nosso... Olha, já tô indo até para 2, tô pulando. Tô pulando, eu tenho que falar de um inciso muito importante com vocês aqui. Calma, Karina, que a gente já falou também sobre esse. Opa. Aqui nós estávamos... Oh, meu Deus, espera aí, pessoal, que eu vou montar aqui, voltar, porque tem uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês. Olha, já tá pulando, filho. Volta que eu tenho que falar sobre algo importante aqui. Nenhuma pena passar. Vou voltar tudo, pessoal, para saber onde que eu parei aqui. Isso eu falei com vocês. Falei também... Ah, mas cadê? 2... aqui que acaba mesmo.
constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados e civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Eu vou voltar lá na questão número 1, porque eu quero falar com vocês sobre a letra E, tá? A letra E diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, tráfico ilícito de entorpecente e homicídio. Já falei para você tirar daí, porque ele está dando uma gravidade maior, os crimes culposos, quando não seriam, tá? Aqui ele não fala da imprescritibilidade, né? Como a letra C tratou ali de crimes imprescritíveis e tudo mais. E eu preciso que você lembre para sua prova, lembra que eu falei para vocês, ó, isso daqui é uma coisa que a VUNESP pede muito, tá? Você precisa saber o que é imprescritível para a Constituição Federal, o que é imprescritível para o artigo 5º da Constituição Federal, e você vai gravar o seguinte: imprescritível é ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático e a administração pública, não, desculpa, isso daqui tá errado, né? O que tá certo é crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado Democrático. Não esqueçam disso, por favor. Eu vou colocar esse inciso mais uma vez na tela aqui, para vocês lembrarem, para vocês não se esquecerem dele. Ó, gente, tô voltando aqui, tô tentando ir para ele, mas cadê o danado? Cadê o danado que nós estávamos falando agora há pouco dele? Ah, Karina, volta, plenitude de defesa, aqui, inafiançáveis e imprescritíveis, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ok? Não é contra o Estado brasileiro e a administração pública. Esse inciso ele é muito importante para a sua prova. E aí, se você quiser, não tem uma pergunta sobre isso agora, mas ela é muito importante, tá? Imprescritível é isso, mais o racismo. Tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos, a VUNESP às vezes traz muito isso na prova, dizendo, ó, tráfico, tortura, terrorismo é imprescritível. Não, eles prescrevem. Eles prescrevem, por favor. Crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo prescrevem, tá bom? Não vá com dúvidas sobre isso daqui. Então, só pra gente fechar aqui, eu vi que a gente demorou um pouquinho para resolver essa questão, mas é porque eu expliquei para vocês cada uma das alternativas para você ver por que elas estavam erradas, tá bom? Então a letra B, ela tá perfeita, ela tá de acordo com o que diz a Constituição Federal. A letra A, a letra C, D e E, cada uma delas tem um detalhinho. Revendo aqui, ó, o que tá errado na letra A? Sigilo dos vereditos. Não é sigilo dos vereditos, é sigilo das votações, tá? O que tá errado na letra C? Que não são ações de grupos armados, civis ou militares contra o Estado brasileiro e a administração pública. E sim contra quem? Contra o Estado democrático e a ordem constitucional. Ok? Letra D, o que está errado na letra D? Nenhuma pena passará da pessoa condenada, até aí tudo certo. Sendo vedada a pena de trabalhos forçados, é vedada mesmo. E perdimento de bens? Não, perdimento de bens pode, errado por isso. Letra E, o que tem errado? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, o tráfico ilícito de entorpecente e homicídios culposos. Errado. Certo? Então, deixa eu passar uma borrachinha aqui. Ah, nem precisa, vocês estão acompanhando aqui comigo, vocês já sabem. Letra B é o nosso gabarito. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. Eu vou resolver só duas questões aqui, porque eu vi que eu tenho que falar bastante coisa para vocês. Na verdade, deixa eu ver se tem duas ou três aqui. Eu não sei se eu trouxe duas ou três questões, mas vamos falar já. Vamos lá. Questão número 2, também para escrevente do Tribunal de Justiça, prova de 2024, tá? Eu peguei a prova mais recente para a gente resolver. Olha lá. A Constituição Federal estabelece que ficará o autor isento, né, na verdade, de custas aqui, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência quando da propositura da seguinte ação. O que ele quer dizer com esse enunciado aqui? Que ele não vai pagar custas. Traduzindo, o que o enunciado da questão número 2 diz você não vai pagar custas quando? Salvo se comprovada a má-fé. O que significa má-fé? Quando você fez algo tentando ludibriar, tentando enganar
o judiciário. Se ficar provado que você tentou enganar o judiciário, que você tentou criar um direito baseado numa informação falsa ou algo do tipo, aí você paga custas de um jeito ou do outro, tá? Mas vamos pensar que a pessoa está de boa fé, que tá tudo certinho. Quando que ela não paga custas? Quando ela é isenta desse pagamento de custas? Letra A, ação popular. Letra B, mandado de segurança. Letra C, habeas corpus. Letra D, letra C, habeas data, desculpa. Letra D, habeas corpus. E letra E, ação civil pública. E aí, pessoal? Quando que o autor da ação fica isento de custas, salvo se comprovada a má-fé? Na ação popular, no mandado de segurança, no habeas data, no habeas corpus ou na ação civil pública? Vamos lá. Olha só o que diz aqui. De novo, a gente vai para o artigo 5º, dessa vez, inciso 76. É 76? É 50, 60, 70, isso. 76, olha lá. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Letra A, registro civil de nascimento. Letra B, certidão de óbito. Ok? Inciso 72, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E na forma da lei, os necessários ao exercício da cidadania. Olha o que a VUNESP fez nessa questão aqui, que podia ferrar a sua vida, grandão, porque ela colocou uma super pegadinha aqui, ó. Vou ler os incisos seguintes com vocês primeiro, para vocês chegarem aqui na conclusão. Olha o inciso 73. Aqui, para responder essa pergunta, você tem que saber o artigo 5º, inciso 71, 72 e 73 da Constituição, tá? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, no meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vou colocar mais um inciso aqui. Opa, não vou não. Volta, Karina, que isso daqui já é a questão número 3. Então, eu tenho três incisos para vocês avaliarem aqui, ó. O inciso 71 e 72, que fala sobre o que é gratuito, tá? E o inciso 73, que fala especificamente sobre a nossa chamada ação popular aqui. Esse inciso 73 fala sobre a ação popular. E a nossa pergunta número 2, ela fala sobre tudo isso, sobre habeas corpus, sobre habeas data. Ela só na verdade, o enunciado dela corresponde a um destes incisos. E aí, qual que é o problema? Por que eu falei para vocês que aqui a VUNESP colocou uma pegadinha para vocês? Porque se vocês observarem o que nós acabamos de ler aqui dos demais incisos da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal, ele traz para mim ali 2 remédios constitucionais, pelo menos, que são gratuitos. Que dentre essas alternativas aqui, A, B, C, D e E, a gente tem pelo menos 2, olha lá, né? O inciso, aqui, eu vou voltar no inciso para vocês verem comigo direitinho. O inciso 72, ele diz, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Só que na questão número 2, eu tenho habeas data na letra C e habeas corpus na letra D. Putz, Karina, você falou para mim que se eu não pago custas, significa que é gratuito. E o inciso 72 está falando para mim que habeas corpus e habeas data são gratuitos. Então, tem 2 respostas corretas aqui? Não, negativo. No habeas corpus e no habeas data, o inciso 73 já me diz aqui que ele é gratuito, ou seja, não vai pagar custas, ele não fala nada de má-fé. Então, olha o que você poderia confundir aqui. Você podia falar, pô, no inciso 70, eu estou falando 73, não, é o 72, né? O inciso 72 da Constituição Federal, ele já me fala que o habeas corpus é gratuito, que o habeas data é gratuito. Então, é um desses 2. Tenho 2 respostas corretas aqui, essa questão vai ser anulada. Não, não vai. Por quê? Porque a nossa questão está sendo específica em dizer o seguinte, que o autor vai ficar isento das custas
salvo se comprovada a má-fé. Lembra que eu falei para vocês no começo? Se houver comprovação de má-fé, ele vai ter que recolher as custas. E quando que eu digo isso? É o inciso 71 e 72? Não, é o inciso... Opa, pulei um aqui. É o inciso... Oh, meu Jesus, estou pulando mais um aqui. Volta aqui, Karina. Volta no nosso enunciado. Volta, volta. Opa, inciso... Vamos lá, pessoal. Que esse material, às vezes, ó... Ele vai e volta. E eu estou acompanhando ele. Aqui, inciso 73. É a ação popular, galera. Porque olha aqui, a ação popular, ela fala exatamente isso. O inciso 73, que trata sobre a ação popular, fala exatamente sobre isso, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo do patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, qual que é a nossa alternativa correta? Qual que é a alternativa correta? Só nos sobra ação popular. Letra A. Nosso gabarito é a letra A, ação popular. Ok? Para ficar claro aqui, o mandado de segurança, a gente recolhe custas, e a Constituição está dizendo que habeas data e habeas corpus são gratuitos. São gratuitos, já não tem custas, né? Eu não precisaria colocar aqui. Ok, pessoal? Bom, voltando aqui, eu até dei uma parada aqui, quando a gente está gravando em casa, eu estou gravando da minha casa hoje. Aí o cachorro da rua começou a latir, falei, deixa eu parar um pouquinho, senão no meio do vídeo, no meio das questões, tem cachorro latindo, tem gato miando, tem tudo. Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima perguntinha, uma outra perguntinha que eu trouxe aqui para vocês responderem comigo. Opa, pulei, porque nós ainda estamos na pergunta número 3, né? Vamos lá, pergunta número 3. Deixa eu tirar meu rosto aqui da tela para vocês conseguirem ler ela inteira. Olha lá. Conforme o disposto expressamente na Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, dentre outros, por quem? O que você precisa saber para responder essa pergunta? O que é o mandado de segurança e quem pode impetrar? Quem pode entrar com um mandado de segurança, tá? Só para te adiantar, assim, o que é um mandado de segurança? O mandado de segurança, ele serve para você pleitear um direito líquido e certo que não é amparado por habeas corpus nem habeas data, ou seja, é um direito líquido e certo. Líquido e certo significa que eu não preciso comprovar que eu tenho direito, que já é algo incontestável, tá? Exemplo, vaga na escola pública, vaga em creche, é algo incontestável, eu tenho direito e pronto. Então, quando eu tenho direito e pronto, digamos assim, direito líquido e certo. E nesse direito líquido e certo não cabe nem o habeas corpus, nem o habeas data, tá? Mandado de segurança, então, serve para direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder é autoridade pública. O que isso significa? Que o Estado está cometendo uma ilegalidade ou um abuso de poder. O mandado de segurança, ele serve para isso. Eu, cidadã, tenho um direito líquido e certo, incontestável, eu não preciso provar que eu tenho aquele direito. Eu tenho e pronto, a Constituição me diz. Líquido e certo significa tá na Constituição, é algo incontestável. É fornecimento de medicamento, acesso à saúde, acesso à educação, tudo isso é líquido e certo, tá? Tem outros direitos líquidos e certos, lógico. Mas eu estou só dando aqui para vocês alguns exemplos. Vocês devem verificar com mais facilidade algumas situações práticas que a gente pode dar de exemplo aqui. Por exemplo, a mãe que precisa de uma vaga para creche municipal e o município fala, ó, não tem vaga, coloca o nome na lista. A mãe vai lá, entra com mandado de segurança, porque o acesso à educação, o fornecimento de vaga na creche é um direito líquido e certo, e aí ela consegue isso via mandado de segurança, tá? E quando o Estado, quando o município está negando essa vaga na creche, não é um ato ilegal? É um ato ilegal, certo? Então, mandado de segurança, ele serve para quê? Palavras-chave aí para você gravar. Quando eu tenho um direito líquido e certo, que não cabe nem habeas corpus, nem habeas data,
e o responsável por essa ilegalidade ou por esse abuso de poder for o Estado, for a autoridade pública, tá? Nestes casos, caberá o mandado de segurança. Só para vocês saberem aqui, porque a gente fala de outros remédios constitucionais, né? O artigo 5º, quando ele trata sobre remédios constitucionais, ele é muito importante para a sua prova. Quais são os remédios constitucionais? Os 2 M's e os 2 H's. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data. Mandado de segurança, acabei de falar para vocês para que serve, tá? Palavras-chave: direito líquido e certo, autoridade pública comete ato ilegal ou abuso de poder. E o habeas corpus, para que serve? O habeas corpus muita gente confunde. Ele fala assim, o habeas corpus é para tirar o cara da cadeia. Nem sempre, nem todo mundo que vai preso tem direito ao HC. Por quê? Porque o habeas corpus ele só serve quando na prisão da pessoa foi cometido algum ato ilegal ou algum abuso de poder. Exemplo, tem uma série de direitos do preso no artigo 5º da Constituição Federal. Lá na nossa primeira pergunta que nós respondemos agora há pouquinho, nós falávamos sobre alguns dos direitos dos presos. Por exemplo, aquele direito de saber quem é o responsável por sua prisão ou por seu interrogatório. Se um dos direitos do preso é cerceado, essa prisão ela é relaxada, ela se torna ilegal. E aí sim ele passa a ter direito a um habeas corpus. Tá? Então não é todo preso que tem direito ao habeas corpus. Ele só tem direito ao habeas corpus quando na prisão eu tenho alguma ilegalidade. Certo? Então é para isso que serve. A HC serve para brigar pela liberdade de locomoção, para brigar pelo direito de ir e vir, tá? Mas desde que nessa prisão tenha havido alguma ilegalidade. Não é só foi preso já tem direito ao HC. Não, desde que tenha alguma ilegalidade na prisão dele, ok? Ele tem a ver com liberdade de locomoção, tem a ver com prisão, mas para que você seja apto a um HC, a sua prisão tem que ter tido algum tipo de ilegalidade. E o habeas data? Para que serve o habeas data? O habeas data é para você pedir alguma retificação de informações ou para você pedir informações públicas sobre determinada... Aliás, informações públicas não. Informações sobre determinada situação também. Então, assim, é lógico que aqui a gente não vai entrar nos detalhes de todos esses remédios constitucionais, eu só estou dando um aparato geral, tá? Habeas corpus tem a ver com a liberdade de locomoção e significa que teve uma ilegalidade na prisão. O habeas data significa que eu estou solicitando informações ou pedindo retificação de algo, de alguma informação. Pessoal, óbvio que eu não vou pedir retificação de uma informação de terceiro, peço sobre mim, tá? E o mandado de injunção? O mandado, já falamos, mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD, e responsável pela ilegalidade ou abuso de poder é quem? Poder público. HC, habeas corpus, tem a ver com a liberdade de locomoção. Habeas data, com informações, pedido de informações ou retificação de algo. E o mandado de injunção significa o seguinte, que eu tenho um direito, mas não tenho uma norma que regulamente esse direito. Então, o mandado de injunção ele vai servir sempre que houver ausência de uma norma regulamentadora sobre aquele direito. A Constituição Federal está dizendo que eu tenho direito, mas não existe uma norma que regulamente esse direito. Eu tenho o direito, mas eu não tenho uma norma que diga como eu posso exercer esse direito. Aí vem o mandado de injunção, tá? Esses 4 remédios constitucionais estão no artigo 5º da Constituição Federal, eles são importantíssimos para a sua prova, tá bom? Para todas as provas que vocês forem fazer e que caia direito, o artigo 5º é leitura obrigatória. E dentro do artigo 5º tem aqueles incisos que caem mais. Porque, olha só, dentro do artigo 5º eu tenho mais de 70 incisos, então é como se em um tema só eu estudasse mais de 70 artigos. Né? Então o tema ele é muito extenso, o tema artigo 5º é muito extenso. Por isso que nós estamos resolvendo 3 questões aqui de forma pausada, lógico que na hora da sua prova, uma das táticas para você conseguir resolver tudo é você computar o tempo ali para cada questão, tá? A gente já demorou aqui, eu tô vendo que deu já 54 minutos nós respondendo 3 questões, né? Então, na sua prova, você não vai poder esmiuçar do jeito que nós estamos esmiuçando aqui. Obviamente, você vai ter que controlar ali o tempo que você responde cada pergunta. O meu e-book também fala disso, olha só. Então,
Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data são os remédios constitucionais, ok? Então vamos lá. Para você saber, deixa eu me tirar aqui da tela de novo para a gente ler todas as alternativas, né? Você, para responder a questão número 3, precisa saber quem pode entrar com um mandado de segurança, neste caso aqui, coletivo. Ou seja, eu estou pleiteando um direito coletivo. Quem pode? Qualquer partido político e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa do interesse público e da sociedade. Vamos lá, eu vou ler com vocês todas para a gente chegar na resposta certa. Letra C. Entidade de classe legalmente constituída há pelo menos um ano em defesa da sociedade e pelo Ministério Público em defesa do interesse público. Gente, eu li Peraí, eu acho que eu pulei. Pessoal, zera. Vamos lá. Eu acho que eu pulei a B, né? Vamos lá, de novo. Quem pode entrar com mandado de segurança coletivo? Letra A. Partido político, qualquer partido político e a OAB em defesa de interesse público ou da sociedade. Letra B. Organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 2 anos. Circulem esses 2 anos aí e vocês vão saber por que eu tô pedindo, tá? Daqui a pouquinho. Em defesa dos interessados e de seus membros e pela Ordem dos Advogados do Brasil em defesa da sociedade. Letra C. Entidade de classe legalmente constituída há pelo menos um ano, grifa um ano aí, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Em defesa da sociedade e pelo Ministério Público em defesa do interesse público. Letra D. Partido político com representação no Congresso Nacional, circulem aí o Congresso Nacional, e por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, circulem, em defesa dos interesses de seus membros. E letra E, partido político com representação no Congresso Nacional e associação legalmente constituída há pelo menos 2 anos, grifem 2 anos, em defesa do interesse público. Por que eu pedi para vocês grifarem isso? Porque tudo, pessoal, gravem isso. Tudo que a VUNESP trouxer de prazo para vocês, tomem cuidado. Significa que provavelmente essa é uma das alternativas corretas. Porque a VUNESP adora prazo. As outras bancas organizadoras também, mas a VUNESP tem uma preferência, digamos assim, e ela tem um padrão de pedir algumas questões para vocês sobre isso. Então, se eu estou falando de prazo, ó o cachorro latindo de novo, ó. Vou até pausar um pouquinho, peraí. Aí não tem jeito, né? Quando a gente grava em casa, assim, essas coisas acontecem. Então, já estou dando uma dica para vocês. A alternativa correta aqui é uma das que fala de prazos de anos aqui, ó. Eu tô dando um prazo pelo qual uma dessas instituições aqui tem que existir. Ou é de 2 anos ou é de 1 ano. Se você sabe que é 1 ano ou 2 anos, você já tira pelo menos mais 3 alternativas aqui, ó, porque a letra A não fala em prazo, né? Então eu já tiro a letra A, já risco ela do meu gabarito e falo, não, é uma dessas outras aqui. A letra B e a letra E fala de 2 anos. E a letra C e D fala de 1 ano. Se você souber o prazo, você já tira mais 2 aqui. Concordam? Se você souber que esse prazo é de 1 ou de 2 anos, você já sairia aqui. E outro detalhe, o partido político, olha lá, partido político com representação no Congresso, tá na letra D e na letra E. Se você souber disso, você já também pula nisso aqui, tá? Partido político pode impetrar mandado de segurança? Vamos lá, vamos ver. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Inciso 70, mandado de segurança coletivo. Quem pode impetrar um mandado de segurança coletivo? Letra A, linha A do artigo 5º, inciso 70. Partido político com representação no Congresso Nacional. Então, a nossa letra A, que nós já até tiramos daqui porque não falava de prazo, tá? Ela já estaria errada de qualquer jeito, porque aqui é como ela começa, qualquer partido político. Não é qualquer partido político que pode impetrar um mandado de segurança coletivo. Só pode impetrar um mandado de segurança coletivo o partido político com representação no Congresso. Às vezes a VUNESP traz
com representação na Assembleia Legislativa? Gente, Congresso Nacional. Mandado de segurança, o partido político pode impetrar? Pode, mas ele tem que ter representação no Congresso Nacional, ok? E letra B, organização sindical também pode impetrar um mandado de segurança coletivo, entidade de classe ou, olha aqui o pulo do gato que eu falei para vocês, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa aos interesses de seus membros. E aí nós voltamos aqui para a nossa questão, tudo que tem 2 anos a gente já exclui. Então já tira a letra B, ela já sai aqui, deixa eu pegar meu lapisinho aqui para riscar com vocês. Vamos lá. Letra A já tinha saído. Letra B fala 2 anos, já saiu. Qual a outra que fala de 2 anos também? É a letra E, né? Letra E falou de 2 anos, saiu também. Sobrou C e D. Olha lá. Entidade de classe constituída há pelo menos 1 ano. Falou em entidade de classe? O nosso inciso 70 falou em entidade de classe? Falou, então tá certo, mas colocou o que também? Organização sindical ou associação. Então vamos lá, vamos voltar. Partido político com representação, ok. O que está errado na letra C ou na letra D? A gente vai ter que chegar em uma dessas daqui. Opa, peraí, cadê meu mouse que sumiu aqui para escrever para vocês? Ô, mousezinho abençoado, cadê você? Eu tô cega, gente, cega. Entidade de classe, letra C. Entidade de classe legalmente constituída pelo menos 1 ano. Ele não fala em entidade de classe constituída há 1 ano. Ele fala em, o artigo 70, o inciso 70 fala em associação legalmente constituída há pelo menos 1 ano. Olha só. Entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, ele já está incompleto aqui a letra C, concordam? E que mais? E Ministério Público em defesa do interesse público. Tem Ministério Público aqui? Não tem Ministério Público aqui. Então, o que eu faço? Eu já risquei também a letra C e só nos sobra a letra D, porque a letra D tá perfeitinha. Ah, Karina, mas a letra D, se você for analisar direitinho, ela não colocou todo mundo, não tá tão igual. Tá sim, aqui ó, partido político com representação no Congresso Nacional, letra A. E por associação legalmente constituída em funcionamento. Ah, mas ela não falou da entidade de classe. Tudo bem, mas ela falou de algumas das pessoas que estão inclusas lá no nosso inciso 70. E a letra C colocou o Ministério Público. O Ministério Público não tá no artigo 70, não teria como ser a letra C, gente. Tá aqui, ó. Ah, mas o nosso gabarito, que é aqui a letra D, ele não falou da organização sindical, ele não falou da entidade de classe, ok, mas ele falou do partido político com representação no Congresso, que realmente está. E a associação, que tem que ser constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, também está lá, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra D. E a resposta está nesse inciso 70 da Constituição. Pessoal, a última pergunta do dia, para nós falarmos aqui. Vamos lá. Questão número 4, também foi objeto da prova de escrevente judiciário de 2024, tá bom? Olha lá. Sumaia, de 18 anos de idade, foi contratada para trabalhar em uma empresa em função considerada insalubre durante o horário noturno. Então, ela trabalhava na insalubridade à noite. Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito dos direitos dos trabalhadores, é correto afirmar que Sumaia, letra A, terá direito de ação quanto a eventuais créditos trabalhistas com prazo prescricional de 2 anos, até o limite de 3 após extinguir o contrato de trabalho. Já para aqui. Vou já explicar, essa daqui a gente já tem que tirar na lata, assim. Não tem isso daqui. Eu quero que vocês gravem, mas gravem... não, isso aqui eu não quero colocar, não. Esse círculo que eu coloquei ali embaixo, eu coloquei errado agora, gente. Não sei nem como eu coloquei, tá? Deixa eu tirar. Tirei, ó, tá bonitinho, tá aprendendo. Deixa eu colocar aqui o lapisinho, volta lápis. Essa letra A vocês já podem tirar. Por quê? Quando você sai de um trabalho, quantos anos você tem para entrar com a ação? A partir da data que você saiu
da sua empresa, você tem quanto tempo para entrar com a ação? 2 anos. E aqui ele está falando que você tem 3, olha lá. Até o limite de 3 anos após a extinção do contrato de trabalho? Não. Extinguiu o contrato de trabalho, você tem 2 anos para entrar com a ação trabalhista. Tá? E o prazo prescricional é de 2 anos? Não, o prazo prescricional é de 5 anos. Karina, mas você está me falando de 2 prazos, o que significa o quê? Vamos lá. Estamos em outubro de 2025. Saí da empresa hoje, tá? Saí da empresa hoje. Quanto tempo eu tenho para entrar com a ação? 2 anos. Se eu estou em 2025, até outubro de 2027, certo? Até outubro de 2027, eu tenho esse prazo que é da vírgula para lá, ó. Limite de, ele está falando de limite de 3 anos após a extinção de trabalho, não é. Limite de 2 anos. Então, extinguiu o contrato de trabalho hoje, eu tenho 2 anos para entrar com a ação. E quanto eu posso cobrar para trás? 5 anos. Ah, mas se eu demorei 2 anos, quer dizer que eu já perdi 2 anos? Sim, perdi 2 anos aí, pelo menos, né? De verbas trabalhistas para ser solicitadas. Então, são 2 prazos diferentes. A partir de quando? Um prazo é para saber até quando você pode entrar com a ação, e o outro prazo é para saber quanto de retroativo você pode cobrar, tá? São 2 coisas diferentes. Até quando eu posso entrar? São 2 anos. Quanto eu posso cobrar para trás? São 5 anos, tá? Então, são 2 prazos, de 2 e de 5 anos. Acabou o meu contrato hoje, eu posso entrar com a ação em até 2 anos. E eu posso cobrar até 5 para trás, certo? Então, letra A a gente já tira. Letra B. Terá o direito ao adicional noturno com remuneração superior a 50% a normal e ao adicional de insalubridade na forma da lei. Já vamos tirar isso aqui também. Por quê? A Constituição Federal, quando ela fala do adicional noturno, ela não me dá um percentual. Quando ela fala percentual de no mínimo 50%, ela não está falando de adicional noturno, ela está falando de hora extra, tá? A gente vai trazer, eu vou trazer para vocês o artigo, o inciso daqui a pouquinho, do artigo 5º que fala sobre isso, mas ele não fala, aliás, não é nem mais o artigo 5º aqui, hein? Tem outro artigo que fala sobre isso aqui. Mas, enfim, o que eu quero que vocês gravem aí? Quando a Constituição fala de, no mínimo, 50% a mais, ela está falando de hora extra, não de adicional noturno, ok? Letra C. Deverá receber o adicional pelo trabalho noturno com remuneração superior à do diurno, até aí ok, em no mínimo 20% e adicional de insalubridade de 50%. Errado. Acabei de falar para vocês que a Constituição ela não fala sobre percentual, né? Ela não fala sobre o percentual do adicional noturno. Quem faz isso é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A Constituição ela é o norte, tá? Ela é o norte do direito penal, ela é o norte do direito processual penal, do direito civil, do direito do trabalho, mas a especificidade, o detalhe, vai estar lá na CLT. Então, aqui eu dou normas gerais, a Constituição Federal ela me traz normas gerais. E aí, depois eu tenho cada ramo do direito que vai especificar como as coisas serão feitas, tá? Então, Constituição Federal Norte, CLT, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, eles especificam exatamente o que cada uma dessas situações, como cada uma dessas situações vai ser tratada, ok? Vamos lá, para a letra D. Terá direito à irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, e ao adicional de remuneração para atividade insalubre. Por enquanto está tudo certo, vamos pensar. Letra E. Não poderá exercer função considerada insalubre durante o horário noturno, por expressa vedação do texto constitucional. Vocês poderiam ficar em dúvida só quanto a essas duas aqui, tá? Que até poderia gerar algum tipo de dúvida. A letra D e a letra E. A letra A, B e C é impossível de estar correta, por isso que a gente já até riscou aqui. E vamos lá. Olha que o artigo 7º da Constituição fala sobre direitos do trabalhador aí. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o quê? Eu coloquei só os incisos que falam especificamente sobre essa nossa questão, tá bom? Inciso 6º, irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Já achamos a
o nosso gabarito correto aqui, mas vamos lá. Inciso 9, remuneração do trabalho. Olha lá, noturno superior ao diurno. Então, ela fala que o horário noturno tem que ser superior ao diurno, mas ela não fala em percentual. Lembra que eu falei para vocês? Ela não fala nesse percentual. Quem dá esse percentual vai ser a CLT, tá bom? Depois, o inciso 16, que mais é direito do trabalhador? Remuneração do serviço extraordinário, hora extra, superior no mínimo em 50% do normal. Lembra que eu falei para vocês? O que ele fala de percentual de 50% aqui é quanto a hora extra. Inciso 23, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, a gente já entra aqui, ó, vou até voltar aqui na nossa questão, porque nós já achamos. A letra E, ela fala que não pode exercer função considerada insalubre no horário noturno. Pode, só não pode se você for menor de 18. É isso que o inciso 33, né? É isso que o inciso 33 aqui fala, tá? Não pode trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18, ou de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Então, dos 14 aos 16, ele já pode ser aprendiz. Dos 14 aos 16, ó, dos 14 em diante, ele já pode ser aprendiz, ok? Menor de 16 só pode, aliás, eu invertendo tudo aqui, né? A partir dos 14 anos pode trabalhar? Pode. Dos 14 aos 16 ele será aprendiz, ok? E olha lá, quando a gente falava sobre prazo aqui, ó, o inciso 29 fala, ó. Inciso 29, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com um prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Saí da empresa hoje, posso entrar com ação em até 2 anos. Posso cobrar quanto? 5 para trás, tá? Deixa eu ver, eu acho que acabaram nossas questões por hoje, galera. Eu acho que são só 4 questões, nós já demoramos mais de 1 hora para responder cada uma dessas questões. Por que que eu demorei tanto para responder cada uma dessas questões? Obviamente, opa, sumi da tela, deixa eu voltar. Porque eu queria meio que dar uma aula sobre direito constitucional para vocês. Obviamente não é uma aula completa, é uma aula só sobre os temas que nós tratamos aqui nessas 4 perguntas, tá? Não caíram só essas 4 perguntas na prova de escrevente para vocês, mas eu não vou trazer todas nessa aula, que senão realmente fica muito extenso, né? Nós já demoramos mais de 1 hora aí para responder 4 perguntas. Volto a dizer, quando você for responder essas perguntas na hora da sua prova, você não pode demorar o tanto que nós demoramos hoje aqui. Aqui nós demoramos porque eu estou explicando exatamente tudo para vocês. Espera aí, aguinha. Porque eu estou explicando para vocês exatamente tudo sobre os temas aqui tratados, tá bom? Na próxima aula eu trago mais questões de direito constitucional para vocês, as outras questões que eu não lembro agora de cabeça quantas questões tiveram na prova de escrevente sobre constitucional, mas sei que são mais de 4, tá? Direito constitucional é um dos temas mais, assim, mais pesados, não, mais difíceis, sim, tá? Mais complexos da prova, tá? Vou trazer questões de direito penal também, vou ver se o próximo vídeo eu faço já sobre direito penal, pra gente ir intercalando os temas e não ficando tão massivo assim, tá? O que eu oriento vocês? Assistam essa aula, se tiver dúvida me manda, coloca aqui nos comentários que aí eu vou respondendo vocês, tá bom? Vou deixar o meu Instagram também aqui, é o @carina_adv, vou deixar na descrição do vídeo também o link para o Instagram, vou deixar o link também para quem quiser acessar o meu e-book, ele é baratinho, gente, eu fiz de um valor assim que as pessoas possam realmente acessar, né? Esse conteúdo, e realmente ele tá maravilhoso, não é porque eu que fiz, não, mas eu tô muito orgulhosa desse trabalho, porque eu acho que além dessa parte teórica, dessa parte prática de resolução de questões, a gente tem que cuidar do nosso emocional. Então, tentem, mesmo que vocês não adquiram o meu e-book, né, oriento a adquirir, porque ele tá muito bom realmente, mas se vocês não adquirirem, deem uma atenção pro lado emocional, pro campo da ansiedade, porque isso impede muitos de vocês de passarem na prova, de serem aprovados, tá? E eu quero que vocês tenham em mente que, se não passar de primeiro, não tem problema nenhum, concurso público é insistência. Lembra que eu falei para vocês
no começo do vídeo sobre neuroplasticidade, a neuroplasticidade é eu treinar o meu cérebro. Você vai treinar tanto ele que uma hora ele vai ficar expert na resolução de questões do concurso específico que você quer ser aprovado, que você quer ser aprovada, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Quem sabe uma hora, posso até me comprometer aqui, de trazer uma aula específica sobre os principais temas que caem na prova. Por exemplo, eu falaria sobre remédios constitucionais, que vocês viram que caem realmente, sobre os crimes imprescritíveis, né? Eu poderia trazer aqui depois para vocês uma aula sobre o artigo, sobre os principais tópicos do artigo 5º. Eu digo artigos, principais tópicos, porque o artigo 5º ele é imenso, né? O artigo 5º, se a VUNESP quiser colocar 10 perguntas só sobre o artigo 5º, ela consegue, porque o artigo 5º ele é bem extenso. Então eu posso trazer também uma aula para vocês sobre o artigo 5º, sobre os principais tópicos do artigo 5º, porque uma aula só sobre ele não é uma aula só. A gente falaria horas sobre o artigo 5º, mas eu posso também me comprometer a trazer para vocês uma aula sobre os principais tópicos do artigo 5º, tá bom? Então, respondam, peguem essas questões, geralmente vocês encontram no Google, tá? Quem tiver acesso aí ao site da VUNESP, a VUNESP, que aí você tem que estar na área do candidato, né, para conseguir acessar gabarito e prova. Essa prova que nós estamos resolvendo aqui foi a prova da capital, que inclusive teve que ser reaplicada em 2024, porque teve um problema em uma escola em específico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima eu trago mais conteúdo para vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, por favor, se inscrever no canal e ativa o sininho para ter mais notificações aí para vocês sempre do conteúdo que eu trago aqui. Além de, por favor, compartilhem aqui para divulgar o trabalho da Mamacita, né? E para eu trazer mais vídeos que ajudem vocês de alguma forma. Pessoal, um grande beijo, um abraço forte para vocês. Torço por cada um de vocês. Estou à disposição sempre para o que vocês precisarem, para o que precisarem. E espero trazer mais conteúdos aqui que ajudem vocês nessa jornada da aprovação. Um beijo.